O oficial de pista não sabia naquela tarde de domingo em Imola que o homem parado ao lado do pneu dianteiro esquerdo não estava a olhar para o grid. Estava a olhar para o asfalto granulado como quem lê algo que os sensores eletrônicos não conseguem captar. A viseira escura escondia os olhos, mas a mão direita apertava o aerofólio traseiro com uma força que deformava levemente a fibra de carbono. Nas próximas linhas, você vai descobrir os movimentos precisos, as alterações mecânicas de última hora e as palavras exatas que foram trocadas nos bastidores da Williams antes que a telemetria parasse para sempre às 14h17. Se você pertence à geração que parava o Brasil para ouvir o ronco dos motores, inscreva-se agora para garantir que os detalhes técnicos desta história não se apaguem. A partir daqui, a história avança devagar. Senna atravessa o paddock em direção à unidade médica de Sid Watkins após o acidente de Roland Ratzenberger. O cheiro de éter e o silêncio pesado dominam o ambiente, enquanto ele observa o médico anotar a hora do óbito no prontuário. Sid, que conhecia as reações de Ayrton desde os tempos da Lotus, percebe o tremor nas mãos do piloto. Ele larga a caneta e aponta para a porta, sugerindo que ambos saiam dali para ir pescar na Escócia, abandonando a Fórmula 1 definitivamente. Ayrton fixa o olhar em uma mancha de óleo no chão da clínica e nega com a cabeça. "Eu não posso parar, Sid", diz ele, a voz baixa e sem inflexão. O médico suspira e pergunta o que ele pretende fazer nas próximas horas. Senna decide que voltará ao box para revisar a suspensão dianteira, acreditando que a falha de Ratzenberger foi puramente mecânica. Mas havia algo que ninguém sabia ainda. Às 18h30 de sábado, Senna entra na garagem da Williams e aponta para o volante do FW16. Ele exige que o diâmetro da barra de direção seja reduzido para aumentar o curso de movimento e o conforto nas mãos, já que o cockpit era apertado demais para seus ombros. O mecânico David Brown observa a solda manual sendo feita, sabendo que aquela modificação mecânica altera a integridade estrutural da peça original. Senna pega o volante e simula o movimento de esterço, sentindo a nova posição. Ele pede que Beto, um de seus assistentes, traga um café, mas não o bebe. A barra, agora com uma seção mais fina soldada às pressas, é montada novamente no chassi. Brown limpa o excesso de graxa e anota a modificação no log do carro. Isso parecia o fim da instabilidade. Não era. Durante o encontro de pilotos na manhã de domingo, Senna assume a liderança para reativar a associação de pilotos. Ele escreve pontos específicos sobre a chicane de Tamburello em um bloco de notas e entrega a Michael Schumacher. A tensão é visível quando ele decide que o protesto começará por mudanças técnicas já para o GP de Mônaco. "Precisamos de barreiras de pneus em todos os pontos de alta velocidade", afirma ele aos colegas. Gerhard Berger concorda com um aceno, mas nota que os olhos de Ayrton estão distantes da pauta. Senna encerra a reunião bruscamente quando o oficial da FIA entra na sala. Ele decide que a segurança é sua prioridade, mas a burocracia técnica ainda atrasaria qualquer mudança real. O verdadeiro problema ainda estava por começar. Ayrton senta-se à mesa no quarto 200, longe da agitação do restaurante do hotel. Ele empurra o prato de massa para o lado e faz uma ligação telefônica para o Brasil, discutindo detalhes contratuais e pessoais. O som do telefone batendo no gancho marca a decisão de resolver pendências que o assombravam desde a pré-temporada em Estoril.
Ele abre o manual técnico do FW16 e estuda as curvas de torque do motor Renault V10. O silêncio do quarto é interrompido apenas pelo som do ar-condicionado antigo. Ele decide ligar para o irmão, Leonardo, e pede que ele venha ao circuito mais cedo. A conversa é curta, focada em questões de família que pareciam urgentes. O que se descobriu anos depois reescreveu tudo. Às 9h30 de domingo, o engenheiro de telemetria analisa os dados da Williams número 2. Senna completara a volta mais rápida do treino, mas reclama que a pressão dos pneus Goodyear cai drasticamente em baixas velocidades. Ele decide alterar o mapeamento do motor para compensar a perda de aderência, mesmo sabendo que o consumo de combustível subiria. O engenheiro mostra o gráfico. 1 minuto e 22 segundos, 641. Ayrton olha para o monitor e aponta para o setor da curva Tamburello, onde o carro toca o chão. O carro está muito baixo aqui, avisa ele. O engenheiro sugere subir a suspensão em 2 milímetros, mas Senna decide manter a configuração para não perder pressão aerodinâmica. Fique tranquilo, porque naquele momento parecia controlado. Mas então... Minutos antes de vestir o macacão, Senna senta-se em frente a Frank Williams nos boxes. Ele não fala sobre velocidade, mas sobre a instabilidade aerodinâmica do carro ao passar por ondulações. Frank acena positivamente e pergunta se ele quer mudar o setup de última hora. Não temos tempo, Frank. Vamos assim mesmo, responde Ayrton. Ele decide que a estratégia de corrida será agressiva desde a largada para evitar o tráfego de turbulência. Anne Bradshaw, assessora da equipe, traz uma caneta para ele assinar alguns pôsteres, mas ele a ignora e foca no monitor de tempos. O mecânico-chefe fecha as persianas da garagem pela metade para evitar a curiosidade dos fotógrafos. Tudo o que os engenheiros tinham assumido naquela manhã estava errado. Senna dobra cuidadosamente uma bandeira da Áustria e a coloca dentro da manga do macacão esquerdo, perto do extintor de incêndio. Ele diz ao mecânico que pretende erguê-la no pódio em homenagem a Ratzenberger. A decisão de carregar o símbolo altera o peso psicológico da prova antes mesmo de ele colocar as luvas de Kevlar. O mecânico questiona se a bandeira não vai atrapalhar os movimentos do braço, mas Senna faz um sinal de negativo. Ele coloca o capacete e aperta a correia com um puxão seco. A temperatura da pista atinge 25 graus Celsius sob um sol que parece pálido para os padrões italianos. Quantos segundos pode um piloto manter o foco quando carrega o peso de um colega morto no cockpit? A resposta deveria ser muitos. Na largada, Ayrton observa pelo retrovisor o impacto entre a Lotus e a Benetton, que lança destroços nas arquibancadas. Ele reduz a marcha e entra em regime de safety car, monitorando a temperatura da água que sobe para 105 graus Celsius. A decisão de manter o ritmo lento atrás do Opel Vectra, o carro de segurança da época, faz com que a pressão de seus pneus caia para níveis críticos de 16 libras por polegada quadrada. Em 1994, não havia sistemas automáticos de aquecimento de pneus por rádio. Ele gesticula freneticamente para o safety car acelerar, mas o veículo de passeio não tem potência para isso. Senna sabe que o assoalho de seu carro está quase tocando o asfalto devido à baixa pressão. Mas havia algo que ninguém sabia ainda. Em 2003, o relatório oficial de especialistas do Instituto de Bolonha, analisando os restos do Williams número 2, trouxe à tona um dado de telemetria que foi omitido no calor do julgamento inicial.
O sensor de pressão hidráulica da coluna de direção registrou um pico anômalo de 0,5 segundos antes do impacto. Ao contrário do que o Paddock acreditou por anos, que Senna teria apenas errado a trajetória. Os dados mostraram que a barra de direção, aquela soldada manualmente na noite de sábado, sofreu uma fadiga de material de 70% da sua seção transversal. O vídeo da câmera on-board de Michael Schumacher, limpo digitalmente, revelou que as mãos de Senna fizeram o movimento de curva, mas as rodas dianteiras permaneceram estáticas, apontando para o muro de concreto. E se isso era verdade, então tudo o que o Paddock acreditou durante anos estava errado. O rádio da Williams registra o silêncio de Senna após a saída do safety car. Ele mantém o pé no acelerador, registrando a volta mais rápida da prova. Os sensores de altura do chassi mostram que o fundo plano toca o asfalto, gerando faíscas que iluminam a parte inferior do FW16. Na volta 7, ele entra na Tamburello a 306 km por hora. O engenheiro David Brown olha para o monitor e vê o ponto vermelho da Williams sair da linha de telemetria. Ayrton chama ele pelo rádio. Não há resposta. O clímax não é um grito, mas o som seco do impacto transmitido pelo rádio aberto. O diretor de prova agita a bandeira vermelha. O verdadeiro problema ainda estava por começar. Às 14h17, a câmera do carro de Schumacher filma a traseira da Williams entrando na Tamburello. Senna faz uma correção brusca no volante para a direita, mas o carro não responde à mudança de vetor. O rádio emite um estalo de estática. O oficial de pista corre para o local do acidente e nota que o volante de Senna está caído no chão, fora do cockpit, preso apenas pelo cabo de dados. Sid Watkins chega em 60 segundos e inicia o protocolo de emergência. Ele remove o capacete e percebe que a decisão final daquela corrida não foi tomada por Senna, mas pela física do metal fatigado. A incerteza que pairava sobre o paddock estava prestes a transformar-se em certeza. E essa certeza era pior. O oficial de pista não sabia, naquela tarde de domingo em Imola, que o homem parado ao lado do pneu dianteiro esquerdo não estava a olhar para o grid. Estava a olhar para o asfalto granulado como quem lê algo que os sensores eletrônicos não conseguem captar. A viseira escura escondia os olhos, mas a mão direita apertava o aerofólio traseiro com uma força que deformava levemente a fibra de carbono. Nas próximas linhas, você vai descobrir os movimentos precisos, as alterações mecânicas de última hora e as palavras exatas que foram trocadas nos bastidores da Williams antes que a telemetria parasse para sempre, às 14h17. Se você pertence à geração que parava o Brasil para ouvir o ronco dos motores, inscreva-se agora para garantir que os detalhes técnicos desta história não se apaguem. A partir daqui, a história avança devagar. Senna atravessa o paddock em direção à unidade médica de Sid Watkins após o acidente de Roland Ratzenberger. O cheiro de éter e o silêncio pesado dominam o ambiente enquanto ele observa o médico anotar a hora do óbito no prontuário. Sid, que conhecia as reações de Ayrton desde os tempos da Lotus, percebe o tremor nas mãos do piloto. Ele larga a caneta e aponta para a porta, sugerindo que ambos saiam dali para ir pescar na Escócia, abandonando a Fórmula 1 definitivamente. Ayrton fixa o olhar em uma mancha de óleo no chão da clínica e nega com a cabeça. "Eu não posso parar, Sid", diz ele, a voz baixa e sem inflexão. O médico suspira e pergunta o que ele pretende fazer nas próximas horas.
Senna decide que voltará ao box para revisar a suspensão dianteira, acreditando que a falha de Ratzenberger foi puramente mecânica. Mas havia algo que ninguém sabia ainda. Às 18h30 de sábado, Senna entra na garagem da Williams e aponta para o volante do FW16. Ele exige que o diâmetro da barra de direção seja reduzido para aumentar o curso de movimento e o conforto nas mãos, já que o cockpit era apertado demais para seus ombros. O mecânico David Brown observa a solda manual sendo feita, sabendo que aquela modificação mecânica altera a integridade estrutural da peça original. Senna pega o volante e simula o movimento de esterço, sentindo a nova posição. Ele pede que Beto, um de seus assistentes, traga um café, mas não o bebe. A barra, agora com uma seção mais fina soldada às pressas, é montada novamente no chassi. Brown limpa o excesso de graxa e anota a modificação no log do carro. Isso parecia o fim da instabilidade. Não era. Durante o encontro de pilotos na manhã de domingo, Senna assume a liderança para reativar a associação de pilotos. Ele escreve pontos específicos sobre a chicane de Tamburello em um bloco de notas e entrega a Michael Schumacher. A tensão é visível quando ele decide que o protesto começará por mudanças técnicas já para o GP de Mônaco. Precisamos de barreiras de pneus em todos os pontos de alta velocidade, afirma ele aos colegas. Gerhard Berger concorda com um aceno, mas nota que os olhos de Ayrton estão distantes da pauta. Senna encerra a reunião bruscamente quando o oficial da FIA entra na sala. Ele decide que a segurança é sua prioridade, mas a burocracia técnica ainda atrasaria qualquer mudança real. O verdadeiro problema ainda estava por começar. Ayrton senta-se à mesa no quarto 200, longe da agitação do restaurante do hotel. Ele empurra o prato de massa para o lado e faz uma ligação telefônica para o Brasil, discutindo detalhes contratuais e pessoais. O som do telefone batendo no gancho marca a decisão de resolver pendências que o assombravam desde a pré-temporada em Estoril. Ele abre o manual técnico do FW16 e estuda as curvas de torque do motor Renault V10. O silêncio do quarto é interrompido apenas pelo som do ar-condicionado antigo. Ele decide ligar para o irmão, Leonardo, e pede que ele venha ao circuito mais cedo. A conversa é curta, focada em questões de família que pareciam urgentes. O que se descobriu anos depois reescreveu tudo. Às 9h30 de domingo, o engenheiro de telemetria analisa os dados da Williams número 2. Senna completara a volta mais rápida do treino, mas reclama que a pressão dos pneus Goodyear cai drasticamente em baixas velocidades. Ele decide alterar o mapeamento do motor para compensar a perda de aderência, mesmo sabendo que o consumo de combustível subiria. O engenheiro mostra o gráfico. 1 minuto e 22 segundos, 641. Ayrton olha para o monitor e aponta para o setor da curva Tamburello, onde o carro toca o chão. O carro está muito baixo aqui, avisa ele. O engenheiro sugere subir a suspensão em 2 milímetros, mas Senna decide manter a configuração para não perder pressão aerodinâmica. Fique tranquilo, porque naquele momento parecia controlado. Mas então... Minutos antes de vestir o macacão, Senna senta-se em frente a Frank Williams nos boxes. Ele não fala sobre velocidade, mas sobre a instabilidade aerodinâmica do carro ao passar por ondulações. Frank acena positivamente e pergunta se ele quer mudar o setup de última hora. Não temos tempo, Frank. Vamos assim mesmo, responde Ayrton.
Ele decide que a estratégia de corrida será agressiva desde a largada para evitar o tráfego de turbulência. Anne Bradshaw, assessora da equipe, traz uma caneta para ele assinar alguns pôsteres, mas ele a ignora e foca no monitor de tempos. O mecânico-chefe fecha as persianas da garagem pela metade para evitar a curiosidade dos fotógrafos. Tudo o que os engenheiros tinham assumido naquela manhã estava errado. Senna dobra cuidadosamente uma bandeira da Áustria e a coloca dentro da manga do macacão esquerdo, perto do extintor de incêndio. Ele diz ao mecânico que pretende erguê-la no pódio em homenagem a Ratzenberger. A decisão de carregar o símbolo altera o peso psicológico da prova antes mesmo de ele colocar as luvas de Kevlar. O mecânico questiona se a bandeira não vai atrapalhar os movimentos do braço, mas Senna faz um sinal de negativo. Ele coloca o capacete e aperta a correia com um puxão seco. A temperatura da pista atinge 25 graus Celsius sob um sol que parece pálido para os padrões italianos. Quantos segundos pode um piloto manter o foco quando carrega o peso de um colega morto no cockpit? A resposta deveria ser muitos. Na largada, Ayrton observa pelo retrovisor o impacto entre a Lotus e a Benetton, que lança destroços nas arquibancadas. Ele reduz a marcha e entra em regime de safety car, monitorando a temperatura da água que sobe para 105 graus Celsius. A decisão de manter o ritmo lento atrás do Opel Vectra, o carro de segurança da época, faz com que a pressão de seus pneus caia para níveis críticos de 16 libras por polegada quadrada. Em 1994, não havia sistemas automáticos de aquecimento de pneus por rádio. Ele gesticula freneticamente para o safety car acelerar, mas o veículo de passeio não tem potência para isso. Senna sabe que o assoalho de seu carro está quase tocando o asfalto devido à baixa pressão, mas havia algo que ninguém sabia ainda. Em 2003, o relatório oficial de especialistas do Instituto de Bolonha, analisando os restos do Williams número 2, trouxe à tona um dado de telemetria que foi omitido no calor do julgamento inicial. O sensor de pressão hidráulica da coluna de direção registrou um pico anômalo de 0,5 segundos antes do impacto. Ao contrário do que o paddock acreditou por anos, que Senna teria apenas errado a trajetória. Os dados mostraram que a barra de direção, aquela soldada manualmente na noite de sábado, sofreu uma fadiga de material de 70% da sua seção transversal. O vídeo da câmera on-board de Michael Schumacher, limpo digitalmente, revelou que as mãos de Senna fizeram o movimento de curva, mas as rodas dianteiras permaneceram estáticas, apontando para o muro de concreto. E se isso era verdade, então tudo o que o paddock acreditou durante anos estava errado. O rádio da Williams registra o silêncio de Senna após a saída do safety car. Ele mantém o pé no acelerador, registrando a volta mais rápida da prova. Os sensores de altura do chassi mostram que o fundo plano toca o asfalto, gerando faíscas que iluminam a parte inferior do FW16. Na volta 7, ele entra na Tamburello a 306 km por hora. O engenheiro David Brown olha para o monitor e vê o ponto vermelho da Williams sair da linha de telemetria. Ayrton? Chama ele pelo rádio. Não há resposta. O clímax não é um grito, mas o som seco do impacto transmitido pelo rádio aberto. O diretor de prova agita a bandeira vermelha. O verdadeiro problema ainda estava por começar. Às 14h17, a câmera do carro de Schumacher filma a traseira da Williams entrando na Tamburello. Senna faz uma correção brusca no volante para a direita,
mas o carro não responde à mudança de vetor. O rádio emite um estalo de estática. O oficial de pista corre para o local do acidente e nota que o volante de Senna está caído no chão, fora do cockpit, preso apenas pelo cabo de dados. Sid Watkins chega em 60 segundos e inicia o protocolo de emergência. Ele remove o capacete e percebe que a decisão final daquela corrida não foi tomada por Senna, mas pela física do metal fatigado. A incerteza que pairava sobre o paddock estava prestes a transformar-se em certeza. E essa certeza era pior. O pacto na clínica móvel. Senna atravessa o paddock em direção à unidade médica de Sid Watkins após o acidente de Roland Ratzenberger. O cheiro de éter e o silêncio pesado dominam o ambiente enquanto ele observa o médico anotar a hora do óbito no prontuário. Sid olha para Ayrton e sugere que ele desista da corrida, mas o piloto fixa o olhar em uma mancha de óleo no chão e recusa. O asfalto de Imola, que horas antes fervilhava com a política das equipes, agora parecia um deserto de metal e angústia. Senna não pediu permissão para entrar. Ele simplesmente cruzou a porta. O macacão azul da Williams, ainda amarrado na cintura, revelando uma camiseta branca empapada de suor frio. Watkins, o neurocirurgião que cuidava da segurança da categoria, pousou a caneta sobre a mesa de metal. Ele viu o reflexo de Senna no vidro de um armário de medicamentos e não precisou de diagnósticos para entender que o homem à sua frente estava em choque. Em 1994, a morte era uma sombra que a Fórmula 1 acreditava ter domado após 8 anos sem fatalidades em pistas oficiais. O acidente da Syntec de Ratzenberger, na curva Villeneuve, a 314 km por hora, tinha estraçalhado essa ilusão. Sid levantou-se e caminhou até Ayrton, colocando a mão sobre o ombro do piloto. Ayrton, você já foi campeão 3 vezes. Você é o homem mais rápido do mundo. Por que não desistimos disso agora? Vamos pescar, disse o médico, com uma sinceridade que o protocolo profissional normalmente proibiria. O piloto não respondeu de imediato. Seus olhos estavam travados naquela mancha escura de lubrificante que alguém deixara cair no piso branco da clínica. Para Senna, o óleo no chão não era apenas sujeira. Era o lembrete de que a falibilidade mecânica era a única certeza naquele paddock. Ele pensou na estabilidade nervosa do seu próprio carro, o FW16, que ele descrevera aos engenheiros como imprevisível desde a primeira sessão de treinos na sexta-feira. A recusa de Ayrton não veio de uma arrogância esportiva, mas de uma sensação de dever que beirava o sacrifício. Eu não posso desistir, Sid. Tenho que continuar, murmurou ele, a voz tão baixa que o médico precisou se inclinar para ouvir. A tensão na sala aumentou quando um rádio de comunicação de um dos fiscais de pista emitiu um chiado estático, trazendo atualizações sobre os destroços na pista. Senna deu as costas para o corpo de Ratzenberger, que estava atrás de uma cortina azul, e caminhou até a janela. Ele viu os mecânicos da Williams correndo com pneus de chuva, embora o céu estivesse limpo. A desorientação era geral. Ele decidiu que precisava ir ao local exato do impacto de Roland. Ele queria ver as marcas de frenagem, ou a ausência delas. Ele sabia que a telemetria dizia uma coisa, mas o asfalto contava outra história para quem sabia ler as ranhuras da borracha. Watkins percebeu que o diálogo emocional tinha atingido um beco sem saída. Ele entregou a Senna um copo de água, que o piloto segurou sem beber. Se você vai correr, precisa se acalmar, alertou o médico.
Senna apenas assentiu, mas seu foco já estava nos parafusos da suspensão da Syntec que ele vira de relance na TV do paddock. Ele estava convencido de que uma falha na asa dianteira tinha tirado a direção de Ratzenberger. Essa percepção técnica o assombrava, porque ele sentia uma vibração estranha no seu próprio volante desde o GP do Brasil. Ele decidiu que, se voltasse para a pista, exigiria uma revisão completa na coluna de direção do seu carro. Ao sair da clínica, Senna encontrou seu assistente de longa data, que o esperava com um guarda-chuva para protegê-lo do sol, não da chuva. Ayrton ignorou a proteção e caminhou sob a luz dura de Imola, em direção à garagem da Williams. Ele cruzou com Damon Hill, seu companheiro de equipe, mas não trocaram uma única palavra. O silêncio entre os dois pilotos era o sinal de que a confiança na engenharia da equipe tinha evaporado. Senna entrou no box e foi direto para o fundo da garagem, onde o chassi número 2 estava sobre os cavaletes. Ele chamou o engenheiro-chefe e apontou para a junção da coluna de direção com o painel. O piloto decidiu que não iniciaria o warm-up de domingo sem que aquela peça fosse modificada para dar mais espaço aos seus braços, que batiam na lateral do cockpit nas curvas fechadas. O engenheiro anotou a ordem, mas olhou para o relógio com preocupação. O tempo para intervenções estruturais estava acabando. Mas havia algo que ninguém sabia ainda: o ajuste na coluna de direção. Às 18h30 de sábado, Senna entra na garagem da Williams e aponta para o volante do FW16. Ele exige que o diâmetro da barra de direção seja reduzido para aumentar o curso de movimento e o conforto nas mãos. O mecânico David Brown observa a solda manual sendo feita, sabendo que aquela modificação mecânica altera a integridade estrutural da peça original. O ambiente na garagem estava carregado com o cheiro metálico de solda elétrica e o som de ferramentas pneumáticas que ecoavam contra as paredes de concreto. Senna não estava interessado em protocolos de segurança da FIA ou em simulações de resistência de materiais. Ele estava interessado em centímetros de espaço que separavam seus dedos das anteparas do cockpit. Damon Hill já havia deixado o circuito, mas Ayrton permanecia ali, inclinado sobre o chassi, movendo o volante de um lado para o outro com uma insistência quase febril. Ele reclamava que, ao esterçar totalmente, o volante batia na parte superior do painel, impedindo que ele sentisse o carro em curvas lentas como a tosa. David Brown tentou argumentar que uma mudança na barra de direção exigiria novos testes de carga, algo impossível de realizar antes da largada de domingo. Senna olhou para ele com aquela intensidade que fazia qualquer engenheiro questionar a própria formação técnica. "Eu não consigo guiar o carro se não puder mover as mãos, David", disse ele, a voz seca, desprovida de qualquer margem para negociação. A decisão foi tomada ali mesmo, sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes. A equipe decidiu cortar um segmento da barra de direção e soldar um tubo de menor diâmetro no lugar. Era uma solução de fundo de quintal aplicada a uma máquina de milhões de dólares que atingiria 300 km por hora na manhã seguinte. Brown chamou o responsável pela soldagem, um técnico experiente, mas que sentia a pressão de ter o tricampeão mundial observando cada centímetro do arco elétrico. Ayrton não se afastou. Ele ficou a poucos centímetros, os olhos protegidos pela viseira improvisada, monitorando a fusão do metal. Ele sabia que a direção era o único elo de confiança que restava entre ele e aquele Williams nervoso. Enquanto a peça esfriava, Senna explicou para Brown que o FW16
perdia a frente de forma súbita. O carro flutua nas ondulações. Se eu não tiver o curso total do volante, não consigo trazer o bico de volta, detalhou o piloto, gesticulando com as mãos para descrever a trajetória de um carro saindo de frente. Em 1994, a telemetria era rudimentar comparada aos padrões atuais, e o feedback do piloto era o que definia o rumo da engenharia. A barra de direção, agora mais fina no centro e reforçada com uma solda manual, foi montada novamente. Senna sentou-se no cockpit, colocou as luvas e testou o movimento. O espaço extra estava lá, mas a integridade da peça agora era uma incógnita matemática. O silêncio na garagem após a montagem foi interrompido por Patrick Head, que passou rapidamente para verificar o progresso. Ele trocou um olhar rápido com Brown, mas não questionou a modificação. A pressão para vencer a Benetton de Schumacher era tão esmagadora que riscos técnicos começavam a ser aceitos como parte do jogo. Senna saiu do carro e limpou as mãos em um pano, mas seus olhos continuaram fixos na coluna de direção. Ele pediu que o mecânico verificasse a folga do sistema hidráulico mais uma vez. Ele sentia que algo ainda não estava em harmonia, uma vibração que os computadores ignoravam, mas que seus nervos captavam a cada solavanco. A noite caía sobre Imola e o box da Williams começava a ser fechado. Senna decidiu que não adiantava mais olhar para o metal. Ele pegou sua mochila e caminhou em direção à saída, mas parou por um segundo antes de apagar a luz da bancada. Ele viu o brilho da solda nova, uma cicatriz cinza no meio da barra de direção. Ele sabia que aquela solda era agora o ponto mais fraco de todo o FW16. Mas, na sua lógica, o risco de uma falha mecânica era menor do que o risco de não ter o controle total sobre a máquina. A caminhada até o carro de apoio foi silenciosa. O segurança tentou falar sobre o horário do jantar, mas Senna apenas pediu para ser levado de volta ao hotel. Ele precisava descansar a mente, pois sabia que o domingo exigiria uma força física que o seu corpo, já exausto pelas tensões do fim de semana, teria dificuldade em entregar. Isso parecia o fim das preocupações técnicas daquele sábado. Não era. A reunião da GPDA no briefing. Durante o encontro de pilotos na manhã de domingo, Senna assume a liderança para reativar a Associação de Pilotos. Ele escreve pontos específicos sobre a chicane de Tamburello em um bloco de notas e entrega a Michael Schumacher. A tensão é visível quando ele decide que o protesto começará por mudanças técnicas já para o GP de Mônaco. O auditório improvisado no circuito de Imola estava abafado, saturado pelo cheiro de café forte e pelo peso do luto coletivo que ninguém ousava nomear em voz alta. Senna não se sentou nas fileiras de trás. Ele ocupou o centro da primeira fila, com os ombros rígidos e a caneta deslizando com violência sobre o papel timbrado, traçando o que seriam as novas diretrizes de sobrevivência da categoria. O silêncio foi quebrado pelo som metálico de uma cadeira sendo arrastada. Ayrton levantou-se e caminhou até o centro da sala, ignorando os oficiais da FIA que tentavam manter o cronograma burocrático do briefing de corrida. Em 1994, a Grand Prix Drivers Association estava adormecida, uma relíquia de tempos passados que muitos consideravam desnecessária em uma era de tecnologia de ponta. Senna sabia que essa era a maior mentira do paddock. Ele olhou diretamente para Schumacher e depois para Gerhard Berger. Nós não estamos aqui para discutir punições por corte de chicane hoje.
Estamos aqui porque o que aconteceu ontem com Roland vai acontecer com qualquer um de nós se não retomarmos o controle, afirmou Senna, a voz firme atravessando o murmúrio dos pilotos mais jovens. Schumacher aceitou o bloco de notas com um aceno curto. Ele leu as anotações sobre o ângulo de inclinação das barreiras de pneus e a necessidade de reduzir a velocidade média nas áreas onde o muro de concreto estava a menos de 10 metros da pista. Senna decidiu que a GPDA seria reativada naquele exato momento, sem esperar por assinaturas de advogados ou aprovação de diretores de prova. Ele nomeou Berger e Schumacher como seus co-diretores, estabelecendo um triunvirato de força técnica. A decisão era um ato de insubordinação contra a gestão de Max Mosley, mas Senna não demonstrou qualquer hesitação. Ele sabia que a política era secundária quando a integridade física dos pilotos estava sendo jogada no escuro das simulações de computador. Um oficial da prova tentou retomar a palavra para falar sobre o procedimento de largada, mas Senna o interrompeu com um gesto seco de mão. O procedimento de segurança de Mônaco precisa ser revisado antes de chegarmos lá. Quero uma comissão técnica verificando o asfalto de Saint-Devote, exigiu Ayrton. Ele não pedia, ele ordenava, como se já estivesse investido de uma autoridade que transcendia o seu papel de competidor. Os pilotos mais novos, como Rubens Barrichello, que ainda exibia os hematomas do seu próprio acidente violento na sexta-feira, observavam a cena com uma mistura de reverência e medo. Senna decidiu que o briefing não terminaria até que todos os presentes concordassem em se reunir novamente em Monte Carlo. A tensão na sala atingiu o pico quando um dos diretores de equipe adversária entrou para buscar seu piloto. Senna não desviou o olhar. Ele continuou a detalhar por que a chicane de Tamburello era uma armadilha, apontando para o desenho no bloco. Ele explicou que as ondulações do asfalto ali, combinadas com a baixa altura dos novos carros, criavam um efeito de pogo, que retirava o controle da direção por milésimos de segundo. Exatamente o tempo necessário para o desastre. Berger perguntou se ele achava que as mudanças seriam aceitas pela FIA a tempo. Eles não têm escolha. Se nós não corrermos, não há show, respondeu Senna, fechando o bloco de notas com um estalo que ecoou como um disparo na sala silenciosa. Ayrton sentou-se novamente, mas sua caneta continuou a se mover nervosamente entre os dedos. Ele decidiu que sua missão para o resto do dia seria manter essa coesão entre os rivais, algo que parecia impossível minutos antes. O briefing foi encerrado de forma abrupta, com os pilotos saindo em pequenos grupos, discutindo em voz baixa os termos do protesto de Senna. O diretor de prova limpou a garganta e anunciou o horário oficial da largada. Mas para Ayrton, aquela contagem regressiva já não era apenas para a corrida. Era para a implementação de uma segurança que ele sentia estar atrasada em anos. Ao sair da sala, Senna parou no corredor e respirou o ar úmido do parque. Ele viu Michael Schumacher dobrando o papel com as instruções e colocando-o no bolso do macacão. A aliança estava selada no papel, mas o asfalto de Imola ainda exigia o seu tributo. Senna decidiu que o foco agora deveria voltar para o seu próprio carro, pois ele sentia que a Williams ainda não estava ouvindo o que ele tentava dizer. O verdadeiro problema ainda estava por começar, e ele não estaria na sala de reuniões para resolvê-lo. O almoço no Hotel Castelo. Ayrton senta-se à mesa no quarto 200, longe da agitação do restaurante do hotel. Ele empurra o prato de massa para o lado e faz uma ligação telefônica para o Brasil,
discutindo detalhes contratuais e pessoais. O som do telefone batendo no gancho marca a decisão de resolver pendências que o assombravam desde a pré-temporada em Estoril. O quarto, mergulhado em uma penumbra quebrada apenas por um feixe de luz que atravessava as cortinas pesadas, cheirava ao amido da massa intocada e ao couro da sua maleta executiva aberta sobre a cama. Senna não buscava nutrição. Buscava um isolamento que as paredes de pedra do castelo do século XIX mal conseguiam garantir contra o barulho dos helicópteros que já começavam a pousar no heliporto próximo. Ele pegou um pequeno bloco de notas com o timbre do hotel e começou a rabiscar números que não eram tempos de volta. Eram valores, prazos e cláusulas de uma vida fora das pistas que ele sentia estar se tornando tão incontrolável quanto o FW-16 em asfalto ondulado. A pré-temporada em Estoril tinha deixado cicatrizes técnicas e burocráticas, e Ayrton decidiu que o domingo de Imola seria o ponto final de certas concessões que ele vinha fazendo à própria equipe e aos seus gestores no Brasil. Ele caminhou até a janela e observou o jardim impecável do hotel. Em 1994, não havia a conectividade instantânea que permitia resolver crises por mensagem. Tudo era feito em conversas tensas de telefone fixo, onde o tom de voz carregava o peso da decisão. Senna voltou para a mesa e discou um segundo número, desta vez para o seu irmão Leonardo. A conversa foi técnica em um sentido diferente. Ele queria garantir que certos documentos estivessem prontos para assinatura na segunda-feira em Genebra. Não importa o resultado hoje, Léo. As coisas precisam mudar a partir de amanhã, disse Ayrton, a voz soando como o metal frio da barra de direção que ele vira ser soldada na noite anterior. Leonardo tentou falar sobre a corrida, sobre a pole position. Mas Senna interrompeu o assunto. Ele decidiu que o seu legado não seria mais medido apenas por troféus, mas pela autonomia absoluta sobre a sua própria marca e destino. O silêncio que se seguiu ao desligar o telefone foi interrompido por uma batida suave na porta. Era Julian Jacobi, seu empresário, trazendo um envelope de correio expresso. Senna não o convidou para entrar. Ele pegou o envelope na porta, leu o remetente e decidiu que aquele conteúdo não seria aberto até que ele voltasse do circuito. Jacobi percebeu a barreira invisível que Ayrton erguera ao redor de si naquele quarto 200. O carro está pronto, Ayrton. Frank quer falar com você antes do warm-up técnico, informou Jacobi. Senna apenas assentiu, fechando a porta com uma lentidão deliberada. Ele estava cortando os fios que o ligavam às expectativas externas. Ele olhou para o prato de massa, agora frio, e forçou-se a comer 2 garfadas. A disciplina era a única coisa que restava quando o entusiasmo morria. Ele decidiu que, se a Williams não lhe desse o carro que ele queria em Barcelona, ele ativaria uma cláusula de desempenho que poucos no paddock sabiam que existia. Em 1994, o poder de um piloto de ponta era imenso, mas Senna sentia que estava lutando contra fantasmas eletrônicos que a Williams não conseguia domar. Ele pegou o seu relógio de pulso, um cronógrafo pesado, e apertou a pulseira no pulso esquerdo com uma força que deixou marcas na pele. O tempo para reflexões estava sendo devorado pelo cronômetro oficial da prova. Ayrton decidiu sair do quarto sem levar o envelope ou os blocos de notas. Ele queria deixar as pendências ali, trancadas entre aquelas 4 paredes, para que pudesse entrar no cockpit apenas com o instinto puro. Ele vestiu a camisa polo azul da equipe e olhou-se no espelho por um segundo a mais do que o habitual.
Ele não viu o tricampeão. Viu um homem que acabara de decidir que o custo da perfeição estava se tornando insustentável. Ao abrir a porta do quarto, ele cruzou com uma camareira que segurava lençóis limpos. Ela desejou boa fortuna, e Senna respondeu com um aceno mecânico. O elevador desceu até o saguão, onde o motorista já o esperava com a porta aberta. Senna decidiu que não falaria durante todo o trajeto até o autódromo. Ele precisava que o silêncio do Hotel Castelo durasse até o momento em que o motor Renault fosse acionado. O que se descobriu anos depois reescreveu tudo sobre as motivações dele naquela tarde. Mas naquele momento, o plano era apenas chegar ao box sem ser interrompido por ninguém. A incerteza técnica que pairava sobre a Williams estava prestes a colidir com a certeza pessoal que ele acabara de selar naquele almoço solitário. A telemetria do warm-up. Às 9h30 de domingo, o engenheiro de telemetria analisa os dados da Williams número 2. Senna completara a volta mais rápida do treino, mas reclama que a pressão dos pneus Goodyear cai drasticamente em baixas velocidades. Ele decide alterar o mapeamento do motor para compensar a perda de aderência, mesmo sabendo que o consumo de combustível subiria. O ambiente dentro do caminhão de engenharia da Williams era um microcosmo de tensão tecnológica, onde o cheiro de café requentado se misturava ao calor dissipado pelos monitores de tubo que exibiam linhas de dados em verde e âmbar. Senna estava inclinado sobre a mesa, os dedos traçando os picos de rotação da curva 1, ignorando os parabéns pela liderança da sessão. Para ele, aquele tempo de 1 minuto 22 segundos 641 era uma miragem que escondia um desequilíbrio térmico perigoso. O engenheiro apontou para o gráfico de pressão em tempo real, mostrando que, após 3 voltas, a carcaça dos pneus perdia quase 4 libras por polegada quadrada de pressão interna nas zonas de frenagem forte. Em 1994, a Williams FW16 sofria de um problema crônico de sensibilidade aerodinâmica. Se o carro não estivesse na altura exata projetada, o fluxo de ar sob o assoalho descolava, transformando o bólido em uma peça de metal incontrolável. Senna sabia que, se os pneus esfriassem durante uma interrupção ou largada, o carro baixaria demais, tocando o asfalto com o fundo plano. Ele decidiu que a solução imediata seria forçar o motor Renault V10 a trabalhar em uma faixa de torque mais agressiva nas saídas de curva, gerando patinação deliberada para manter os pneus traseiros aquecidos. A temperatura de óleo vai subir 5 graus se mudarmos o mapa agora, alertou o engenheiro, ajustando os óculos enquanto consultava as tabelas de tolerância da Renault. Senna não desviou o olhar dos gráficos. Ele decidiu que correria o risco de um superaquecimento ou de ficar sem gasolina nas últimas 3 voltas, desde que tivesse estabilidade na entrada da Tamburello. O piloto pegou uma caneta técnica e circulou o ponto de oscilação do chassi no setor 2. Ele explicou que sentia a traseira flutuar sempre que a pressão caía abaixo de 18 libras por polegada quadrada. Naquela época, o acerto era uma arte de compensação constante entre o que o computador previa e o que o piloto sentia na base da coluna. O diálogo técnico foi interrompido por um breve chiado no rádio. David Brown entrou no caminhão trazendo um relatório impresso sobre a direção do vento. Senna comparou os dados do vento com a telemetria de velocidade final. Ele notou que o carro estava atingindo 312 km por hora na reta, mas a rotação do motor estava 200 rotações por minuto
abaixo do esperado no limitador. O arrasto está maior porque o fundo plano está raspando, diagnosticou Ayrton. Ele decidiu manter a configuração de suspensão baixa, apesar do risco evidente, confiando que o novo mapeamento de motor compensaria a instabilidade mecânica através da potência bruta. Ayrton saiu do caminhão e caminhou pelo paddock, onde o sol de maio começava a aquecer o asfalto. Ele parou diante de um dos monitores de TV que mostrava o replay do seu próprio carro saltando sobre as zebras. A decisão de alterar o software de gerenciamento do motor na manhã da corrida era uma manobra desesperada que a maioria dos pilotos evitaria, mas Senna operava em uma zona onde a lógica convencional já não se aplicava. Ele chamou o responsável pelos combustíveis e ordenou que o abastecimento fosse recalculado com uma margem de segurança mínima. Ele estava disposto a sacrificar a segurança do volume de combustível para ter um carro mais leve e capaz de manter a temperatura dos compostos de borracha. Ao voltar para os boxes, Senna viu Patrick Head conferindo os ajustes nos amortecedores. Ele decidiu não mencionar a mudança no mapeamento do motor para evitar uma discussão técnica que consumiria o tempo que ele precisava para se concentrar. Fique tranquilo, porque naquele momento parecia controlado e a vantagem no cronômetro justificava o risco. Mas então, um dos mecânicos notou que a vedação do tanque de combustível apresentava uma pequena umidade, algo que a telemetria do warm-up não havia detectado. A incerteza técnica que Senna tentava dominar através dos dados estava prestes a ser testada por um componente físico que ninguém havia revisado. O verdadeiro problema ainda estava por começar. O diálogo com Frank Williams. Minutos antes de vestir o macacão, Senna senta-se em frente a Frank Williams nos boxes. Ele não fala sobre velocidade, mas sobre a instabilidade aerodinâmica do carro ao passar por ondulações. Frank acena positivamente, e Ayrton decide que a estratégia de corrida será agressiva desde a largada, para evitar o tráfego de turbulência. O ambiente nos boxes da Williams era um deserto de sons mecânicos e olhares evitados. Frank, imperturbável em sua cadeira de rodas, mantinha o olhar fixo no chassi número 2, enquanto Ayrton gesticulava com as mãos, simulando a oscilação lateral que o assombrava. Não havia espaço para cortesia. O cronômetro oficial já avançava contra a paz que restava no paddock de Imola. Em 1994, a Williams era uma máquina de engenharia bruta, mas sem a eletrônica das suspensões ativas do ano anterior, o carro se tornara um animal arisco. Senna explicou a Frank que, ao passar pela ondulação antes da tamburello, o bico do carro perdia o contato ideal com o fluxo de ar, fazendo com que a pressão aerodinâmica desaparecesse por uma fração de segundo. Se o carro saltar, eu viro um passageiro, disse Ayrton, a voz carregada de uma lucidez técnica que silenciou os mecânicos ao redor. Ele decidiu que não esperaria pelo desenrolar da prova para entender o comportamento do bólido. Sua decisão foi clara. Ele iria forçar o ritmo no limite absoluto logo na primeira volta para garantir ar limpo. Na Fórmula 1 daquela época, correr atrás de outro carro significava perder 30% da aderência dianteira, algo que o FW16 não podia se dar ao luxo de descartar. Frank Williams, o homem que sempre priorizou a máquina sobre o homem, apenas ouvia. Ele sabia que Senna estava pilotando um carro que ainda não estava pronto para sua genialidade. Ayrton então tomou uma decisão estratégica final sobre o setup de corrida. Ele pediu que o ângulo da asa traseira permanecesse no nível mínimo,
sacrificando a estabilidade em favor da velocidade final na reta. Ele queria garantir que, mesmo se Schumacher estivesse mais rápido no miolo, não teria chance de ultrapassagem antes da variante Bassa. Era uma escolha de alto risco, baseada na confiança de que seus braços compensariam a falta de equilíbrio do chassi. Frank apenas murmurou um "Good luck, Ayrton", e o piloto levantou-se, encerrando o diálogo mais tenso daquela manhã. Ayrton caminhou para o fundo do box, onde o macacão azul estava pendurado. Ele parou diante do espelho e começou a fechar o zíper, mas seus olhos continuavam fixos no monitor que mostrava as condições de vento na pista. Ele decidiu que não usaria a viseira totalmente clara, optando por uma levemente fumê para evitar o reflexo do sol baixo nas áreas de sombra das árvores de Imola. Cada detalhe, desde a tensão das luvas até a posição das esponjas de conforto no cockpit, passava por um crivo implacável. Ele chamou o engenheiro-chefe e reforçou uma última vez. Se o safety car entrasse, os pneus perderiam pressão e o carro bateria no chão. A resposta técnica que recebeu foi um silêncio protocolar. A decisão de ser agressivo desde a largada trazia consigo um peso invisível. Se ele errasse o ponto de freada com os pneus frios, a corrida acabaria ali mesmo. Senna sabia disso, mas sua mente já estava operando em uma frequência onde o medo era substituído por cálculos de vetores e massa. Ele colocou a balaclava de fogo, cobrindo o rosto, deixando apenas os olhos visíveis. Olhos que, naquele momento, pareciam ler o futuro imediato da prova. Tudo o que os engenheiros tinham assumido naquela manhã estava errado, pois nenhum deles estava dentro do cockpit sentindo a vibração da coluna de direção. O sinal de 5 minutos para a abertura dos boxes soou. Ayrton sentou-se no cockpit e permitiu que os mecânicos apertassem os cintos de 6 pontos com uma força que quase o impedia de respirar. Ele queria sentir-se fundido à fibra de carbono. A estratégia estava traçada, a instabilidade estava mapeada, e a agressividade era a única ferramenta que lhe restava. Mas havia algo que ninguém sabia ainda. Um detalhe oculto na manga de seu macacão que mudaria o significado daquela prova. A bandeira austríaca no cockpit. Senna dobra cuidadosamente uma bandeira da Áustria e a coloca dentro da manga do macacão esquerdo, perto do extintor de incêndio. Ele diz ao mecânico que pretende erguê-la no pódio em homenagem a Ratzenberger. A decisão de carregar o símbolo altera o peso psicológico da prova antes mesmo de ele colocar as luvas de Kevlar. O tecido vermelho e branco, guardado sob o tecido ignífugo, criava um volume discreto contra o seu braço, um lembrete físico de que aquela tarde não aceitava o egoísmo da vitória pura. Em 1994, o protocolo de pódio era sagrado para os patrocinadores, mas Ayrton decidiu ignorar as diretrizes comerciais da Williams e da FIA, em nome de um pacto silencioso com um piloto que o grid mal tivera tempo de conhecer. O mecânico, um inglês de poucas palavras chamado Steve, observou o gesto e sentiu um calafrio que o ar-condicionado do box não explicava. Ayrton, o peso do extintor está no limite da fixação. Cuidado para não prender a manga na alavanca, alertou ele, com a voz baixa para não atrair os microfones da TV italiana que orbitavam a garagem. Senna apenas assentiu, testando o movimento do braço esquerdo. Ele percebeu que o pano limitava em poucos milímetros a amplitude do seu cotovelo, mas decidiu que aquele sacrifício de conforto era necessário. Naquela era da F1, cada detalhe de ergonomia era calculado para que o piloto fosse uma extensão do chassi,
e qualquer objeto estranho dentro do macacão era considerado um risco técnico evitável. Senna sentou-se na lateral do pneu dianteiro enquanto esperava o sinal verde para o grid. Ele não olhava para as modelos ou para os VIPs que desfilavam. Seus olhos estavam fixos na entrada da pit lane. Ele decidiu que, se vencesse, não daria a volta da vitória com a bandeira brasileira, como era sua marca registrada. O plano era estender as cores da Áustria diante da arquibancada principal. Um gesto de respeito técnico e humano que quebraria a frieza de um esporte que, naquelas últimas 48 horas, tinha se tornado brutal demais. A decisão de carregar esse símbolo transformou o cockpit do FW-16 em um santuário particular, mudando a frequência mental de Ayrton da agressividade competitiva para uma solenidade pesada. O calor dentro do cockpit começou a subir à medida que os sistemas eletrônicos eram ativados. O cheiro de fluido de freio e o aroma acre do combustível de alta octanagem preenchiam o capacete. Senna sentiu a bandeira pressionar sua pele conforme o suor começava a brotar na balaclava. Ele chamou o engenheiro e pediu um último ajuste no cinto de ombro esquerdo. "Está pegando no braço", disse ele. O engenheiro apertou a fivela, sem saber que a pressão vinha do tributo escondido sob o macacão. Quantos segundos pode um piloto manter o foco absoluto quando carrega o peso de um colega morto no cockpit? A resposta deveria ser muitos, mas a distração de um luto não processado é um fator que nenhuma telemetria consegue medir. Ao fechar a viseira, Ayrton encerrou o contato com o mundo exterior. Ele decidiu que a primeira volta seria o momento de definir quem mandava no asfalto de Imola. Ele sabia que Schumacher, atrás dele, tinha um carro eletronicamente superior nas largadas, mas Senna confiava no peso da bandeira austríaca para lhe dar a precisão que a Williams ainda não tinha. O motor Renault rugiu atrás de sua cabeça, uma vibração que percorreu sua espinha e fez a bandeira vibrar contra seu braço. Era o sinal de que a cerimônia de ferro e fogo estava prestes a começar. O diretor de prova levantou a bandeira verde ao fundo do grid para indicar que todos os carros estavam posicionados. Senna engatou a primeira marcha e sentiu o tranco do câmbio semiautomático. Ele decidiu que não olharia para os lados. O rádio permaneceu em silêncio, uma ordem direta que ele dera à equipe. "Só falem comigo se for emergência." Mas a verdadeira emergência aconteceu antes mesmo da primeira curva, quando o som de metal retorcido e pneus estourando ecoou no fundo do pelotão. O incidente de Lamy e Leto. Na largada, Ayrton observa pelo retrovisor o impacto entre a Lotus e a Benetton, que lança destroços nas arquibancadas. Ele reduz a marcha e entra em regime de safety car, monitorando a temperatura da água que sobe para 105 graus Celsius. A decisão de manter o ritmo lento atrás do carro de segurança faz com que a pressão de seus pneus caia para níveis críticos de 16 libras por polegada quadrada. O som da colisão foi abafado pelo rugido do seu próprio motor Renault, mas a imagem de uma roda voando em direção ao público, por cima da cerca de proteção, ficou gravada em sua mente enquanto ele contornava a curva tosa. Senna ajustou o seletor no painel para o modo de resfriamento, tentando salvar o motor de uma quebra térmica precoce. Mas seus olhos não saíam dos medidores digitais que mostravam a degradação da aderência. O carro de segurança, um Opel Vectra de produção que mal conseguia atingir velocidades de pista, avançava à frente do pelotão como uma âncora metálica.
Para um carro de Fórmula 1 projetado para gerar toneladas de pressão aerodinâmica, rodar a 80 km por hora era um castigo mecânico. Ayrton começou a zigue-zaguear violentamente, tentando gerar atrito e calor nas bandas de rodagem, mas a carcaça do pneu Goodyear teimava em esfriar. Em 1994, os pneus eram o único elemento de suspensão que absorvia as pequenas imperfeições. Quando a pressão caía, o carro literalmente murchava, aproximando o assoalho de fibra de carbono do asfalto irregular. Senna percebeu que a Williams número 2 estava começando a raspar nas ondulações, mesmo naquela velocidade reduzida. O safety car está muito devagar, avise a direção de prova. Ordenou Senna pelo rádio, a voz cortada pela interferência das arquibancadas de cimento. David Brown respondeu que os comissários estavam limpando os destroços da reta principal e que o ritmo seria mantido. Senna ignorou a resposta e emparelhou com o carro de segurança, gesticulando com a mão esquerda para que o motorista acelerasse. Era um duelo de frustração. O piloto mais rápido do mundo contra um sedã familiar que já estava no seu limite mecânico. A temperatura dos freios de carbono também despencou, o que significava que, na relargada, ele não teria a mordida necessária para segurar Schumacher nas entradas de curva. Ayrton decidiu mudar sua linha de trajetória, procurando as áreas do asfalto onde o sol batia mais forte para tentar roubar qualquer fração de grau térmico para a borracha. Ele observou pelo retrovisor que a Benetton de Michael estava muito próxima, aproveitando o vácuo mesmo sob bandeira amarela. O cockpit do FW-16 parecia cada vez mais claustrofóbico. A bandeira austríaca em sua manga pressionava o braço e o suor acumulado começava a arder nos olhos. Ele decidiu abrir uma pequena fresta na viseira para deixar o ar entrar, mas o cheiro de borracha queimada e fluido de freio dos carros acidentados lá atrás tornava a atmosfera ainda mais pesada. O regime de safety car se estendeu por 5 voltas intermináveis. A cada passagem pela reta dos boxes, Senna olhava para o local do acidente de lame, vendo os fiscais ainda recolhendo pedaços de suspensão. Ele sabia que a pista não estaria 100% limpa e que qualquer pedaço de fibra de carbono poderia causar um furo lento. Ele tomou uma decisão drástica. Na volta da relargada, ele não esperaria a reta principal. Ele tentaria abrir uma vantagem de 2 segundos logo nas chicanes iniciais, para evitar que Schumacher o atacasse no momento em que seus pneus estivessem mais vulneráveis. Era uma tática de tudo ou nada, que exigiria uma precisão que o carro, naquele estado térmico, dificilmente entregaria. Finalmente, as luzes do Opel Vectra se apagaram, sinalizando que ele entraria nos boxes. Senna reduziu a marcha para a segunda, sentindo o carro saltar sobre as ondulações devido à baixa pressão dos pneus. O chassi agora estava tão baixo que ele conseguia ouvir o som metálico do fundo plano raspando no asfalto em cada oscilação. Ele decidiu que a relargada seria sua última chance de ditar o ritmo da prova antes que a instabilidade aerodinâmica se tornasse impossível de gerenciar. Mas havia algo que ninguém sabia ainda, um detalhe oculto na telemetria que começaria a se manifestar assim que a velocidade ultrapassasse os 300 km por hora. A sexta volta a 306 km por hora. O rádio da Williams registra a última comunicação técnica de Senna após a saída do safety car. Ele informa que o carro está nervoso nas ondulações da chicane, mas mantém o pé no acelerador, registrando a volta mais rápida da prova.
Os sensores de altura do chassi mostram que o fundo plano toca o asfalto, gerando faíscas que iluminam a parte inferior do FW-16. O ruído seco da fibra de carbono raspando contra o pavimento de Imola era um aviso físico que os computadores nos boxes traduziam em picos de aceleração vertical. Senna não aliviou. Naquela volta de abertura após a relargada, ele cruzou a linha de chegada com uma marca de 1 minuto 24 segundos 315, estabelecendo uma vantagem de 0,6 segundos sobre a Benetton de Michael Schumacher. A pressão dos pneus Goodyear, que havia caído perigosamente durante as voltas lentas atrás do Opel Vectra, começava a subir lentamente devido à força centrífuga e ao atrito, mas a carcaça ainda não tinha recuperado a rigidez ideal. Senna decidiu que a única forma de manter Schumacher atrás era através de uma agressividade técnica que desafiava a estabilidade do FW-16. Ele entrou na curva Tamburello com a sexta marcha engatada, sentindo a direção vibrar com uma frequência que não condizia com o giro do motor Renault. Em 1994, os carros de Fórmula 1 eram extremamente sensíveis à distância do solo. Cada milímetro de variação na altura do chassi alterava drasticamente o centro de pressão aerodinâmica. Senna sabia que estava operando no limite de um stall aerodinâmico. O rádio chiou novamente às 14 horas e 15 minutos. David Brown, o engenheiro de pista, observava o gráfico de telemetria que mostrava o carro de Senna atingindo 306 km por hora, no ponto de verificação antes da primeira perna da Tamburello. O piloto não descreveu medo, descreveu mecânica. Ele relatou que o curso do volante parecia mais leve do que o habitual nas zonas de alta velocidade, um sintoma que qualquer piloto de testes associaria imediatamente a uma perda de carga aerodinâmica dianteira ou a uma falha na assistência hidráulica. Senna decidiu compensar essa leveza com movimentos de punho mais curtos, tentando não sobrecarregar a coluna de direção que fora modificada na noite de sábado. Atrás dele, Schumacher observava as faíscas que saltavam da parte inferior do carro número 2. O piloto alemão notou que a Williams de Senna saltava de forma errática sobre a ondulação mais proeminente do asfalto, um degrau que se formara devido às raízes das árvores que cresciam sob o circuito. Senna decidiu manter a trajetória interna, a mais curta e também a mais irregular. Ele sabia que se abrisse a curva para buscar asfalto mais liso, Schumacher mergulharia por dentro na freada datosa. A decisão de manter a linha de defesa máxima colocava uma carga de torção lateral imensa sobre a barra de direção soldada às pressas. O metal, submetido a ciclos de vibração de alta frequência, estava atingindo seu ponto de fadiga. Os sensores infravermelhos que mediam a temperatura dos freios indicavam que o lado direito estava 2 graus mais quente que o esquerdo, sinal de que Ayrton estava usando o freio para estabilizar o carro nas correções de trajetória. Ele não estava apenas pilotando, ele estava equilibrando uma equação de forças que a Williams não conseguira resolver no túnel de vento. Na passagem pela chicane Aqua Minerale, Senna usou as zebras de forma violenta para ganhar tempo, uma decisão que enviou um choque mecânico através de todo o chassi. Os mecânicos no box viram o carro sacudir violentamente na tela da TV, mas os tempos parciais mostravam que Senna estava a caminho de baixar ainda mais a marca da volta anterior. A volta 6 terminou com Ayrton cruzando a linha com o motor Renault V10, gritando a 13.800 rotações por minuto.
Ele estava no controle absoluto de um veículo que a telemetria descrevia como instável. Ele decidiu que a volta 7 seria o momento de quebrar a resistência psicológica de Schumacher, abrindo uma distância que impediria o uso do vácuo na reta oposta. Mas a física do metal não respeita a vontade do piloto. A incerteza que pairava sobre a coluna de direção estava prestes a transformar-se em certeza. E essa certeza era pior do que qualquer engenheiro poderia ter previsto naquela manhã de domingo. O frame final da câmera on-board. Às 14h17, a câmera do carro de Schumacher filma a traseira da Williams entrando na tamburello. Senna faz uma correção brusca no volante para a direita, mas o carro não responde à mudança de vetor. O rádio emite um estalo de estática e a telemetria registra uma perda súbita de pressão hidráulica no exato momento em que o bólido sai da trajetória ideal. O que os olhos do mundo viram pela transmissão oficial foi uma Williams branca e azul, que, em vez de contornar o raio da curva à esquerda, seguiu uma tangente balística em direção ao muro de concreto. Dentro do cockpit, a luta de Senna durou exatamente 1,4 segundos. O intervalo entre a percepção da falha e o impacto final. Nesse instante, a física sobrepôs-se ao talento. Os dados recuperados da caixa preta da Williams revelaram que Senna aplicou 4,1 bar de pressão no pedal do freio, reduzindo a velocidade de 306 km por hora para 211 km por hora em uma fração de espaço ínfima. Ele não tentou apenas frear. Ele tentou desesperadamente reduzir a energia cinética de um projétil que já não possuía leme. A coluna de direção, aquela mesma que sofrera o ajuste manual na noite de sábado, havia cedido. O exame metalúrgico posterior confirmaria que a solda não suportou a carga de fadiga acumulada nas 6 voltas anteriores. No momento em que a barra partiu, o volante tornou-se um objeto inútil nas mãos do piloto, girando em falso enquanto os pneus dianteiros permaneciam inertes, apontados para o desastre. Enquanto o helicóptero pousava na pista, o paddock entrava em um estado de negação técnica. Os engenheiros da Williams ainda olhavam para os monitores, tentando entender por que a linha da telemetria havia se tornado horizontal. Eles buscavam uma explicação nos sensores de temperatura ou no consumo de combustível, recusando-se a aceitar que uma solda feita sob luzes fluorescentes havia falhado. A incerteza que pairava sobre a Williams havia se transformado na certeza mais sombria da história do automobilismo. O rastro de Senna não terminava ali, mas a era de ouro da pilotagem pura, sem a rede de segurança da engenharia moderna, acabava de sofrer seu golpe mais violento.